E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. O estudo da vida espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada por André Luiz e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. É um prazer novamente estarmos juntos aqui para podermos estudar o capítulo 29, que é o capítulo que nós estamos, a visão de Francisco. No último programa, a gente conseguiu conversar sobre a dificuldade que todos nós temos e teremos durante talvez algumas encarnações de desencarnar. A gente já viu que uma das grandes causas dessa dificuldade é o nosso apego às pessoas, às coisas, aos acontecimentos, às ideias, não é? E a gente conversou, além do Francisco que está passando por essa dificuldade, passou por essa dificuldade, até que foi expulso do corpo, porque ele queria levantar o cadáver. No caso do Francisco, a gente sabe que o apego maior dele era ao corpo, era a aparência física. Então, ele desencarnou como suicida indireto, porque aconteceu um desastre na vida dele por pura imprudência, né? Então, ele acabou desencarnando como um suicida indireto. Ele poderia talvez ter vivido mais, mas acabou antecipando a sua desencarnação, como o próprio André Luiz, que a gente comentou. Então, a gente fez também, dando outros exemplos, falamos da Dona Otília Gonçalves, que foi uma trabalhadora que também teve dificuldades na hora da desencarnação de largar o corpo, porque estava apegada à filha. Estava muito preocupada com a sua filha e ficou 14 dias ali perto do corpo. Está no livro Além da Morte. Demos um outro exemplo que o próprio André Luiz nos conta no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 19. A serva fiel. A dificuldade de uma trabalhadora espírita, trabalhadora do bem, fundadora de um asilo espírita chamado João Evangelista, cuidando de crianças até hoje. No começo eram crianças órfãs e idosos abandonados, e ela, muita dificuldade para desencarnar, porque ela pensava na sua obra, né, na continuidade do trabalho. E a gente viu que o próprio Bezerra de Menezes, que conheceu-a enquanto encarnado, veio ajudá-la nessa hora, incentivando a ela e contando a própria experiência, que ele também, num átimo de segundo, teve uma dificuldade em deixar o corpo. E aí o que ele fez? Ele conta nesse capítulo que ele lembrou da história de Jesus chamando Lázaro para fora do sepulcro. E aí ele fechou os ouvidos a tudo que acontecia, né? E resolveu sair do corpo e seguir pela sua vida espiritual afora. Então, se acontece isso com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, se acontece com uma trabalhadora fiel de Jesus, que é Adelaide Câmara, não é? Cujo pseudônimo é Aura Celeste, imagine conosco. Então, esse estudo é para a gente começar a se ambientar essa ideia, meditar nisso, que vai chegar também a nossa hora e que nessa hora a gente se lembre de orar,
de lembrar de Jesus, de nos lembrarmos que tem equipes de espíritos que ajudam a todo mundo e que a gente realmente feche a porta da encarnação e abra a porta da espiritualidade, porque a gente vai ter que largar realmente, porque a nossa tarefa foi finda. Então, agora... Um exercício para que a gente faça isso, a gente pode fazer assim. Se alguém falasse para nós com toda certeza, olha, você tem 3 dias, daqui a 3 dias você vai desencarnar. Você está bem, não está doente, não está, é claro, você não está no CTI, não está nada disso. E alguém chega, você vai dizer, e qual seria a nossa reação? É bom a gente meditar nisso. Qual seria como é que a gente ia trabalhar isso com os nossos excessivos apegos? Os nossos apegos e excessivos apegos a quem e a quem? Então é um exercício bom para a gente fazer. Eu estou botando 3 dias, mas pode ser amanhã, né? Você pode fazer o exercício para amanhã. Hoje, né? Mas daí 3 dias já dá um bom espaço de tempo para a gente treinar. Então é esse treinamento que a gente tem que fazer, não é? Então, vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos no parágrafo 27, lá no começo. Queria o Francisco firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e desses triste esforço gastou muito tempo. Por isso que ele começou a sentir os vermes. Ele lá no começo, lembra, quando a gente começou o capítulo, ele falava assim, sinto os vermes novamente, porque esse tempo que ele ficou apegado ao corpo, né, físico, o corpo começou a entrar em deteriorização. E o que acontece? Acontece que o nosso corpo volta à terra e os animaizinhos, se a gente não for cremado, os animais da terra vão destruir, né? Os da terra, os que habitam dentro de nós, porque a gente tem colônias de bichinhos que moram conosco, são as boas bactérias que nos ajudam, né? Que moram no nosso organismo, principalmente no nosso intestino. Então, elas nos ajudam. E tem também aquelas nocivas e tem todos os micro-organismos da terra. Então, ele sentiu, não é? Ele ficou tanto tempo nessa situação, querendo botar o corpo novamente em pé, que ele começou a sentir a decomposição cadavérica. Então, Tereza, mais um parênteses, um comentário em cima disso. Olha, nós estamos vendo a situação do Francisco. Isso. E será que se o Francisco fosse espírita? A Dona Otília era. Pois é, a Tereza falou da Dona Otília, fundou a função do Caminho com o Divaldo. Claro que eu não estava na mesma condição do Francisco aqui, mas ela estava... Pelo conhecimento que ela tinha, exatamente, pelo conhecimento que ela tinha, ela já não era para estar do jeito que ela estava, então uma condição de rebeldia. E aí na pergunta 165 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, que é o caso do Francisco, que está em estado de perturbação. Então, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre isso? Aí os espíritos vão responder a Kardec. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Então, uma coisa você vai compreender. Isso é uma coisa. Agora ele continua a resposta. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, o que mais exerce a maior influência no estado de perturbação é aquilo que nós fizemos na nossa vida com relação à prática do bem. Prática do bem é tudo, abrangendo todo o nosso comportamento. E isso traz uma consciência pura automaticamente. Então, o que exerce maior influência é isso. O conhecimento do Espiritismo apenas não vai nos dizer, nós vamos entender a situação que nós estamos. Não vai ter surpresa, é isso. Que isso, eu não sabia. E isso vai nos trazer mais responsabilidade, é claro, que é o que Jesus fala, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, quando a gente fala da necessidade do estudo,
O Emmanuel, no livro Intervalos, o nome do livro é Intervalos, ele diz assim, o título é Estudo. Estudar para compreender e compreender para amar. Então são passos, são etapas. Na pergunta de número 900 da perfeição moral, 919, né? Conhecimento de si mesmo. Na resposta dos espíritos a Allan Kardec, da pergunta 919, que Kardec questiona o meio prático e eficaz de o homem ter de se melhorar na vida, um trecho da resposta é assim: o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então, como é que nós vamos conhecer alguma coisa? Se estudarmos. Então, o estudar para compreender, o compreender para amar, vem disso. Vem da questão de nós compreendermos a lição. Para isso, a necessidade da meditação e do estudo. Porque isso vai nos ajudar. Não é que o estudo vai nos tirar da perturbação. O estudo vai nos ajudar a analisar melhor a vida, fazer o autoconhecimento e a necessidade cada vez mais dentro de nós de praticarmos o esforço pessoal próprio para nos melhorarmos, não é? E aí nos ficarmos numa situação de perturbação tal como a do Francisco, por exemplo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas. Então ele teve ajuda, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Ele não cultivou, enquanto encarnado, ele não cultivou a sua espiritualidade. Ele só pensava nas coisas materiais, só pensava nas sensações físicas. Ele, em momento algum, provavelmente na sua encarnação, ele dedicou algum tempo à sua própria espiritualização. Então, ninguém é desamparado no mundo espiritual, mesmo com todas as suas dificuldades, as nossas dificuldades, a gente vai ter amparo sim. O que a gente vai ter que entender é o seguinte: a gente vai ter que aprender a se responsabilizar pelos nossos atos. Mas, é lógico, com certeza, todos temos amparo. Nós ontem estávamos comentando na nossa casa, na nossa reunião, o caso de uma moça que, através do Chico Xavier, escreveu um livro chamado Escola no Além. A Cláudia Galácio, se eu não me engano o nome dela. E ela conta no prefácio que ela meio que desencarnou antecipadamente. Ela nos dá a entender que parece ter sido um suicídio, se não direto ou indireto. Então, ela chega no mundo espiritual, mas após 6 meses, ela já está trabalhando, e está trabalhando com criança, e ela já está dando aula. Por quê? Provavelmente, ela reconheceu o seu erro e não ficou paralisada, apegada, né, nas situações erradas, resolveu daqui para frente continuar. O próprio André Luiz também é um exemplo disso para a gente. Ele errou muito, como ele mesmo nos conta, enquanto encarnado, errou com a família, errou consigo mesmo, errou com a sociedade. No livro Os Mensageiros, ele comenta, né, ele e o amigo dele conversam, que eles erraram em todas as linhas de tarefa na Terra. Faliram nas 3. Faliram consigo mesmo, com a família e com a sociedade. Mas o que ele entende? Ele entende que Deus é um Deus de amor, que os bons espíritos, os espíritos superiores, querem sempre nos ajudar. Ele reconhece o erro, pega lá na charrua e vamos trabalhar. Então, o nosso amigo aqui, o Francisco, ele não estava com uma noção nenhuma, enquanto encarnado, da espiritualidade, né, da vida futura, que a gente sabe que é muito importante essa noção de vida futura para nós, tanto de nós termos já tido várias experiências no corpo, reencarnatórias,
como as que ainda a gente vai ter, isso nos ajuda muito a viver menos egoisticamente, menos orgulhosamente, porque a gente entende que pode mudar de situação a qualquer momento, nessa encarnação e nas próximas. Então, a gente está vendo aqui que, apesar dos socorros que vieram das esferas mais altas, ele continuou fixado mentalmente na questão do corpo. O André Luiz, como a gente até comentou aqui em outras vezes, no livro Os Mensageiros tem um capítulo, que é o capítulo 23, que se chama Pesadelos. Ele vai encontrar um espírito, que são aqueles que estão dormindo. Ele diz que são os que dormem, né? Então, um espírito que ele encontra lá, que ele observa, que o instrutor mostra para ele, que eles vão dar o nome de Ana, a Ana, ela tá com a aparência que está dormindo, mas ela e todos os outros, a atividade mental é contínua. Porque depois que Deus ligou o nosso botão de existência, ninguém mais desliga. Pensamento nosso, depois de milhões e milhões de anos, evoluindo nos 3 reinos, ele é contínuo. Ele não para mais. Não para mais. Então a Ana, o que o André Luiz observa? Que ela está fixada no crime que ela cometeu. Ela cometeu um crime contra um amante que não queria mais continuar com ela e ela resolve matá-lo. E ele vê o que ela está pensando e ela fica ali o tempo todo se retroalimentando desse pensamento, né, do crime que ela cometeu. O Francisco, o que ele faz? Ele só pensa no corpo que ele quer de volta e não pode mais. Então fica naquela fixação mental. E aí a gente vê, né, novamente falando disso, mas é sempre importante, fazendo uma comparação com o André Luiz, porque o André Luiz está com saudade da esposa e dos filhos. Claro que está, mas ele está compreendendo o que ele tem que fazer. Claro que por isso foi o Espírito escolhido para nos transmitir as notícias do mundo espiritual, né? Então, falando disso, ele fala assim, olha, que a Teresa leu, nem mesmo, não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego. Ele coloca átomos, que é até pouco tempo, acho que nessa época ainda era, a menor partícula. Que não é mais a menor partícula, nós temos o núcleo e tal. Bom. Mas na época era a menor partícula que se conhecia de existência. Os quarks. Agora tem quark, tem mais além dos quarks, já descobriram outros. Então, alguns átomos de desapego, quer dizer, nenhum átomo não tinha nenhum, porque se tivesse algum átomo, quer dizer, algum pensamento que já raciocinou antes, facilitaria o trabalho dos espíritos, mas fica difícil. Na pergunta número 917 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Porque é isso que está acontecendo com o Francisco, que acontece com todos nós. Ele quer alguma coisa para o bem dele. É o egoísmo, não é? E aí os espíritos respondem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, que é o caso aqui do Francisco. E mais adiante na resposta, sim. Os espíritos continuam. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta. Mais adiante a resposta continua. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos. E mais adiante, ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Então, na resposta, por 3 vezes ele usa o verbo compreender. E o verbo compreender, o sinônimo dele é entender. É entender, o entendimento. Então, o entendimento só se vai fazer através do estudo, da meditação e da leitura. É para isso que, literalmente, Kardec deu a vida dele para nos transmitir toda essa obra maravilhosa, e Francisco Cândido Xavier também, literalmente, deu sua vida para isso, né? Para que nós entendêssemos, compreendêssemos, fizéssemos um esforço de ouvir uma palestra, de ouvir, hoje tem as lives, e um esforço maior também, principalmente, de frequentar uma casa
religiosa, nós estamos falando aqui mais especificamente do espiritismo, para que nós possamos compreender isso. Isso, a compreensão, o entendimento vai nos ajudar a mudar a nossa ideia. Olha, a gente pensando bem, o Francisco, como o André Luiz está colocando aqui para a gente, ele fechou a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Nós encarnados corremos também esse risco. E esse fechamento da nossa zona mental numa só ideia pode virar fanatismo. Quantas pessoas encarnadas hoje só pensam em política? Fecharam a zona mental delas só para a política. Elas não aceitam, elas não ouvem, elas não falam, elas não escutam a opinião, elas só pensam em política. Outras só na energia sexual. Outras só no poder do dinheiro. Outras só na maledicência. Então, quando nós também corremos o risco, e para isso temos que nos analisar, se nós não estamos tendo no corpo esse comportamento do Francisco. A gente, por mais que os espíritos queiram nos ajudar, a gente fica com a nossa mente concentrada numa determinada ideia, que é a tal da monoideia, que isso acaba com qualquer evolução da criatura, porque a gente não encarnou só para uma coisa. A gente é um ser social. A lei de sociedade é de Deus, é lei de Deus, é a lei de conviver, é de você tratar de vários assuntos. Quando a pessoa se fecha num pensamento, ela pode realmente se tornar uma pessoa fanática. Qual era o fanatismo do Francisco? Era a questão do corpo. Ele vivia para o corpo, pensava no corpo, só imaginava coisas para o corpo, para a aparência, só. Então, por mais que os espíritos quisessem ajudá-lo, como aqui a frase diz, né? Ele, por não valeram socorro das esferas mais altas, ele não se abria. Então, que a gente também medite, se nós não estamos passando a nossa encarnação fechados em ideias assim únicas, só vivendo para aquilo. Tem pessoas que só pensam em doença, não é verdade? A pessoa passa a vida só cultivando doença, não pode ouvir falar em doença. Não tem como os espíritos quererem ajudá-la se ela não se abre para pensamentos de saúde, de paz, de tranquilidade. E aí, os bons não têm acesso, mas aqueles que são iguais a nós têm acesso. Valorizam a doença, né? Valorizam o mal. Não é? Aí, né? Porque o socorro do alto não conseguiu acessar ele, mas aqueles que pensam como nós, eles conseguem nos acessar. A gente não consegue, lembra que eu falei com o André Luiz, os superiores ele não consegue enxergar? Muitas das vezes os espíritos superiores não conseguem acesso a nós porque a gente se fecha, a gente fica fechado. Mas enfim, é um trabalho de meditação e de estudo nosso. Estamos terminando o programa de hoje. Que Deus nos ajude a cada novo dia a meditar mais sobre a única coisa certa da nossa vida, que é a nossa desencarnação, no momento certo, quando Deus achar que terminou a nossa tarefa no corpo. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.